paz de Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto, 18ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, mais conhecido como Cura d'Ars. Que ele possa interceder por cada um de nós e especialmente oremos para que ele interceda pelos nossos sacerdotes, pelos párocos da nossa região de Biúna, por cada um que nos ajuda a se santificar, ajuda-nos a buscar a palavra de Deus intensamente. Queridos irmãos, vai curtindo, compartilhando, ative o sininho, faça uma inscrição e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta quinta-feira está lá em Mateus capítulo 16, dos versículos do 13 ao 23. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos comentando o evangelho de hoje. Um evangelho em que nos mostra dois lados. Hoje o evangelho nos mostra Pedro exprime sua fé em Jesus, ele professa sua fé em Jesus. É como que Pedro do céu, ele desce ao mais baixo nível da sua carne. E como nós temos em comum, né? Como nós somos falhos, pecadores, mas hoje nós precisamos aprender, queridos irmãos, que nós precisamos moldar o nosso pensamento, saber que eu preciso controlar todas as ações que por aqui passam em mim, todo pensamento, todo desejo. Primeiro, o Evangelho hoje mostra Jesus perguntando aos discípulos quem o povo diz que ele é. E aí depois dos discípulos falar, uns dizem que é João Batista, outros Elias, até que Jesus pergunta: e vocês? E aí Pedro, então, cheio do Espírito Santo, ele professa sua fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Não foi a carne nem o sangue. Não foi a luz da razão humana, mas foi o Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós precisamos pedir, aquilo que nós precisamos desejar, a força do alto, porque sem o Espírito Santo nada podeis fazer. Queridos irmãos, precisamos pedir o Espírito Santo para agir em nosso pensamento, porque existe aquele ditado, né, que a boca fala do que o coração está cheio, mas também eu digo que a boca fala, o coração sente daquilo que está passando na nossa mente. Porque então Pedro, exaltado por Deus aqui, olha Pedro, glória a Deus, o Espírito Santo que agiu em você. Logo depois no Evangelho mostra Jesus falando, então: eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí lá no final do Evangelho, Pedro, aquele cheio do Espírito Santo, vai deixar que o seu mau pensamento, a sua carne fale mais alto. Pedro do céu, Pedro cheio do Espírito Santo, desce no mais baixo nível da sua carne e deixa que isso tome conta dele. Porque Jesus vai anunciar a sua paixão. Minutos depois de tudo isso ter acontecido, Jesus vai começar a falar aos discípulos: eu vou entrar em Jerusalém, eu vou sofrer as piores coisas que vocês vão ver, mas não se importe, é necessário que tudo isso aconteça. Aí, irmãos, a carne de Pedro toma conta. Olha só a ousadia. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Aí está o centro do evangelho que hoje nós queremos meditar. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Queridos irmãos,
teus pensamentos, os meus pensamentos são de Deus? Será que eu penso como Deus quer? Ou será que eu tenho os pensamentos dos homens, de uma vida fácil, da vida que não quero cruz, quero viver para o pecado, porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, porque eu vou querer combater algo que é bom, combater aquilo que agrada a minha carne? Os pensamentos dos homens que nos pedem, ó, olha aquela mulher lá, deseja ela, não faz mal a ninguém. Pensamentos dos homens que desejam luxúria, desejam luxo, desejam uma vida fácil, uma vida prazerosa. E querendo ou não, queridos irmãos, se nós não trabalharmos isso em nós, se nós não vivermos uma metanoia diária, vamos fazer como Pedro. Essa carne, então, ela vai tomar conta de nós. E aí os meus pensamentos já não vão ser mais de Deus. Aquilo que eu busco, aquilo que eu professo, como Pedro professou, a fé em Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se eu não trabalhar, se eu não vigiar, se eu não sondar o meu pensamento, a carne vai falar mais alto. E aí o que acontece? Eu vou começar a desejar as coisas que os homens, que a carne pede. E após o desejo, eu vou consentir, eu vou fazer. Queridos irmãos, quando Deus nos pede para que nós tenhamos o pensamento de Deus, nós precisamos se lembrar que, como vai dizer a palavra, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter o pensamento do alto. Primeiro buscai as coisas do alto, e tudo lhe será acrescentado. Mudar o nosso pensamento é saber que é o centro de tudo. É saber que tudo o que é pecado, tudo os desejos errados da humanidade, tudo começa por aqui. Tudo começa pelo pensamento. Um pecado que nós praticamos na nossa vida, seja o mais terrível possível, pode ter certeza, tudo começou pelo pensamento. Porque, queridos irmãos, o pensamento, ele é uma oficina do diabo. Quando eu tenho pensamento vazio, quando eu não o controlo, quando eu não desvio o pensamento de coisas vãs, infelizmente eu vou dando deixa, eu vou dando brecha para que Satanás ele coloque coisas ruins em mim. Porque imagina, Pedro acabou de professar a fé, Pedro acabou, que o Espírito Santo acabou de agir nele ali, ele professou a fé e Jesus deu a missão para ele, mas minutos depois a carne tomou conta dele. Isso é o Evangelho, isso que está aqui hoje no Evangelho, para que eu e você olhamos para a nossa vida, que em segundos nós podemos fazer a mesma coisa e nós fazemos, infelizmente, como Pedro. Jesus convida os discípulos a enfrentar a cruz, a enfrentar a penitência, o combate contra o pecado, contra a carne. E Pedro tenta afastar a cruz de Cristo, a cruz que salvou a vida dele, salvou a nossa vida, a cruz que salvou a humanidade, a história da humanidade. E muitas vezes, irmãos, quando eu não vigio, quando eu não vivo intensamente a ação do Espírito Santo em mim, eu deixo que então a carne fale alto. Mas que nesta quinta-feira possamos pedir a graça ao Senhor pela intercessão de São João Maria Vianney, rezando pelos nossos sacerdotes também, para que tenham pensamentos pela ação do Espírito Santo, para que nós, como igreja, oremos um pelos outros e façamos, queridos irmãos, a vontade de Deus acontecer. Tome a minha cruz e siga-me. Combata o pecado e eu vou dar o Espírito Santo para os conduzir. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.